alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao nosso tópico sobre teoria dos conjuntos. E trabalharemos união ou reunião e interseção de conjuntos. As operações com conjuntos são as operações feitas com os elementos que formam uma coleção, e são elas união, interseção e diferença. Então, como disse, hoje a gente vai trabalhar apenas com união e interseção. Podemos dizer que na matemática os conjuntos representam a reunião de diversos objetos. Vamos primeiro para a união. A união corresponde à junção dos elementos dos conjuntos dados, ou seja, é o conjunto formado pelos elementos de um conjunto mais os elementos dos outros conjuntos. Se existirem elementos que se repetem, ele aparecerá uma única vez no conjunto união. Para representar, utilizamos o símbolo U, e no diagrama o que vai nos interessar é apenas aquela parte hachurada em vermelho. Vamos ao exemplo. Dados os conjuntos A dos elementos C, A, R, E e T e o conjunto B com os elementos A, E, I, O, U, represente o conjunto união. Para fazer isso, a gente precisa apenas juntar os elementos dos dois conjuntos, nos atentando pelos elementos que se repetem, para a gente colocar uma única vez no conjunto união. Assim, o nosso conjunto união será A união com B igual C, A, R, E, T, I, O e U. Muito fácil, né? Também temos algumas propriedades. Dados os conjuntos A, B e C quaisquer, a gente pode estabelecer essas propriedades, que são indepotente. Quando a gente tem o conjunto A e faz a união com ele próprio, vai resultar nele mesmo. A comutativa, que diz que a gente trocar ali a ordem dos conjuntos não vai interferir em nada, vai continuar sendo equivalente. Também temos a associativa, no caso ali, A união com B, união com C, vai ser a mesma coisa que A união, B união com C. Também temos o elemento neutro. Qualquer conjunto que a gente pegue e unindo ao conjunto vazio, retornará nele mesmo. Ou seja, ali, a união com o conjunto vazio é o próprio A. Já na interseção, a gente tem que vai corresponder aos elementos que se repetem nos conjuntos dados. Ela é representada por aquele símbolo, um U de ponta cabeça, e o que vai nos interessar ali nos diagramas é apenas aquela parte hachurada em vermelho. Vamos ao exemplo. Dados os mesmos conjuntos, represente o conjunto interseção. Então, devemos identificar os elementos comuns nos dois conjuntos dados, que nesse caso são os elementos A e E. Assim, o conjunto interseção ficará A interseção com B igual a e E. Agora, a gente vai trabalhar com as propriedades da interseção de conjuntos. Então, se a gente tiver os conjuntos A, B e C quaisquer, a gente pode estabelecer algumas propriedades em relação à interseção desses conjuntos. E elas são bem parecidas com a da união. Percebam que todas elas se repetem. Ali a gente vai ter a indepotente para a interseção, a comutativa para a interseção, a associativa para a interseção e o elemento neutro, que no caso vai ser o conjunto A, interseção com o conjunto universo, vai resultar no próprio conjunto A. Uma observação: quando dois conjuntos não apresentam elementos em comum, dizemos que a interseção entre eles é um conjunto vazio, e nesse caso, eles são chamados de disjuntos. Então, a interseção com B é igual ao conjunto vazio, A e B são disjuntos. Também temos algumas propriedades da união e da interseção dos conjuntos. Entre elas, a distributiva da união em relação à interseção, a distributiva da interseção em relação à união, e também temos ali
se a união da interseção de A com B vai resultar no próprio A, e a interseção da união de A com B vai também retornar o próprio conjunto A. Agora também temos umas informações sobre a quantidade de elementos do conjunto união. A gente tem aqui duas formulazinhas que vão servir para a gente calcular a quantidade mesmo de elementos dos conjuntos. A primeira a gente usa quando os conjuntos não são disjuntos e a segunda quando eles são disjuntos. Vamos para um exemplo. Dados os conjuntos A 0, 1, 3, 5 e 6 e B 1, 2, 4, 5 e 6, vamos determinar a quantidade de elementos da união de A com B. Se a gente tem o A e o B, a interseção será os elementos 1, 5 e 6. Já a união será os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Observando esses conjuntos, a gente pode escrever a quantidade de cada um deles. O n de A, então, vai ser 5. O n de B também vai ser 5. Já a interseção deles vai ser 3. E a união, 7. Note que o número de elementos da união ele é diferente da soma dos elementos de A e dos elementos de B. Isto é, 7 é diferente de 5 mais 5. Neste caso, há 3 elementos, no caso, que são os elementos da interseção, né? E se subtrairmos essa quantidade da soma ali de n de A mais n de B, obtemos a igualdade. Certo? Então, era isso por hoje e aguardem os próximos vídeos. Até mais!